Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a robótica, desde a sua definição até quais são as suas aplicações. Vamos entender primeiro o que é a robótica. A robótica é o campo de estudo voltado para o desenvolvimento e para a criação de robôs, sejam eles autônomos ou remotamente controlados. E por que a gente cria esses robôs? Por que a gente estuda eles e busca novas estratégias para aprimorá-los? Porque esses robôs, eles têm o objetivo de desempenhar diversas tarefas que vão facilitar o nosso dia a dia. Ou seja, esses robôs eles vão facilitar a maneira com que muitos processos eles são executados. Então, vamos entender nesse vídeo um pouquinho exatamente quais são as aplicações e quais são as principais áreas. E também, como vocês viram aqui, eu falei que os robôs eles podem ser autônomos ou eles podem ser controlados remotamente. Então, vamos explicar um pouquinho essa diferença para que as coisas fiquem um pouco mais claras. Os robôs autônomos são aqueles projetados para operar sem interferência humana. Eles são equipados com sensores, códigos embarcados e outras placas que permitem com que esses robôs eles captem sozinhos os dados do ambiente e a partir da análise desses dados eles possam tomar decisões. E aí eles podem realizar aquele papel pelo qual eles foram desempenhados, programados para realizar. Então, por exemplo, se eu tenho um robô aspirador de pó, que está bem comum hoje em dia, eu posso ligar ele e ele vai sozinho realizar a limpeza de toda a minha casa. Eu não preciso necessariamente ter um controle ou de alguma maneira estar falando para ele, ó, agora você vai para cá, agora você vai para lá. Ele mesmo já foi projetado para capturar os dados do ambiente, tomar essas decisões e realizar essa tarefa sozinho. Agora, falando dos robôs remotamente controlados. Bom, esses robôs, eles dependem da interferência humana para executar as suas funções. Então, o que vai acontecer? Ele pode até sim ter sensores, captar alguma informação, mas as decisões que ele toma, elas dependem de um operador. Então, aquilo que ele vai fazer vai precisar que tenha alguém que esteja controlando esse robô. Então, um exemplo que a gente tem disso são alguns dos drones. Existem atualmente drones que são autônomos também. Mas muitos dos que a gente mais vê no dia a dia, por exemplo, quando a gente vai em um evento e daí um drone capturando todo o evento, tirando fotos, fazendo filmagens. Esses drones, eles costumam ser controlados remotamente. Ou seja, tem uma pessoa por trás desse robô que vai estar lá com o controle dizendo, ó, agora você vai para lá, depois você vai para cá, agora você vai pousar. Então essa é a característica, né, dos remotamente controlados. As decisões, as tarefas que ele executa dependem da ação de alguém. É preciso que alguém diga para eles o que eles precisam fazer. Bom, como eu falei, a robótica ela é uma área interdisciplinar. Então, ela se utiliza de diversas áreas e as principais, que a gente pode elencar assim, é a eletrônica, a mecânica e o software. Sem uma dessas áreas, é muito difícil que o robô ele desempenhe a função do jeito que ele precisa desempenhar. Principalmente quando a gente fala de robôs autônomos, que precisam de uma programação muito bem feita dentro dele para que ele possa realizar a tarefa da maneira adequada. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas áreas, vamos falar, por exemplo, da eletrônica. A eletrônica ela é responsável pela parte dos circuitos e pelos sistemas que permitem a interação do robô com o ambiente. Então, por exemplo, é a eletrônica que vai dizer quais são os componentes que eu vou ter no meu robô, quais são os sensores que eu vou precisar, como que eu vou alimentar o meu robô, qual ligação que vai ter, onde o fio vai, para qual lugar que ele vai. É como se fosse o sistema nervoso do nosso robô. E a eletrônica é o que vai fazer com que eu mande, por exemplo, um sinal do meu código e esse sinal ele chegue devidamente ao meu motor que vai fazer a rodinha girar e o meu robô andar. Então a eletrônica é como se fosse esse meio campo. Ela é muito importante, por exemplo, eu preciso de um sensor de proximidade para saber se tem alguém querendo abrir a porta, se tem alguém querendo fechar. Vai ser a eletrônica que vai ficar responsável por definir qual sensor que vai ser esse. Eu preciso de um sensor de temperatura para poder medir a temperatura da água, de uma piscina, por exemplo. É a eletrônica que define isso. A mecânica, por sua vez, é a parte que é responsável pela estrutura física do robô. Então eu posso ter eletrônica, eu posso ter a programação, mas como que eu vou fazer com que o meu robô ele ande, por exemplo? O meu robô ele não vai andar só com códigos e fios.
ele também precisa de uma estrutura mecânica. Então, é um robô, tipo um carrinho, ele vai precisar de rodas, ele vai precisar de uma carcaça que possa sustentar os seus componentes eletrônicos. Então, é a parte da mecânica que vai idealizar isso, que vai fazer o design de quais são os componentes que vai precisar, quais são as engrenagens, qual o tamanho de cada peça, qual o peso que o meu robô pode aguentar. A mecânica, ela é responsável por toda essa parte. E por fim, o software, que é presente principalmente quando a gente fala de robôs autônomos, e é o cérebro do nosso robô. É o software que vai realizar a tomada de decisões. Eu posso ter os meus sensores, mas os meus dados que os meus sensores vão pegar, eles vão ser processados através de um código. E esse código vai rodar em uma placa, como por exemplo um Arduino, um Raspberry. E a partir dos dados, eu vou fazer um código nele que ele vai analisar, vai pensar, entre aspas, e vai tomar a decisão na qual ele precisa tomar. É importante também ressaltar que não existe uma parte mais importante do que a outra. Tanto a eletrônica, quanto a mecânica, quanto o software tem a sua importância dentro do projeto. Então, quando a gente trabalha com robótica, é importante que a gente tenha, mesmo que se especialize em uma área, é importante que a gente tenha uma noção de todas essas três. Até para, às vezes, o meu robô, ele deu um probleminha, eu não sei por que ele não está funcionando do jeito que ele deveria. Preciso ter uma noção das três áreas para saber onde está o problema e saber tratá-lo também da melhor maneira. E aí, agora que a gente já entendeu mais ou menos quais são as principais características do robô, vamos também entender quais são as suas principais aplicações. Então aqui, por exemplo, a gente vê que os robôs eles são utilizados em tudo na nossa vida. Então na indústria, quando a gente fala de linhas de montagem, para automatizar os processos das fábricas, na área da saúde, a gente tem muitas cirurgias que elas são assistidas por robôs, aparelhos que permitem com que o cirurgião ele opere de uma maneira menos invasiva. Na parte de logística com veículos autônomos, empilhadeiras, na parte de exploração, como a gente vê nas missões espaciais, exploração submarinas, e no nosso próprio dia a dia, aqui nos aspiradores inteligentes, assistentes domésticos. E essas aplicações da robótica, elas só têm a crescer à medida que a gente vai estudando e desenvolvendo novas tecnologias. Então é muito bacana que a gente possa ter uma noção sobre isso, para também aprofundar os nossos conhecimentos e quem sabe até um dia contribuir para essa área. Então, concluindo, a robótica ela é responsável pela maneira como interagimos com o mundo hoje em dia. A robótica e a automação ela tem um impacto muito grande nisso, desde os setores da indústria, desde os setores econômicos. Então, ela combina interdisciplinar, ela combina diferentes áreas de conhecimento, e é muito bacana que a gente tenha esse conhecimento e entenda o papel da robótica no avanço tecnológico hoje em dia.